Jesus respondeu aos discípulos: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. João capítulo 12, versículo 23. Esse versículo, que é lema para esta semana, nos faz refletir de qual forma que Cristo é glorificado. A glorificação de Cristo se dá por meio da sua entrega, da sua morte na cruz. É em Cristo crucificado que assim Ele é glorificado. Nós também em Cristo Jesus temos testemunho de qual é o chamado para a nossa vida cristã. Vida que se entrega, que serve uns aos outros. Também dessa forma, Deus o Pai é glorificado em nosso meio. Que seja Cristo o alvo, que seja Cristo a base de toda a nossa fé, testemunho maior para as nossas vidas, e que assim, a partir da sua salvação, concedida a nós pela sua entrega, sua morte na cruz, também as nossas vidas possam glorificar ao Senhor. Amém. Nosso olhar quer vislumbrar sempre um novo horizonte. Nossos pés querem forjar um caminho diferente. Nossas mãos querem tocar as estrelas do infinito. Quero um sonho nos levar ao lugar bem mais bonito. Fortalece as mãos cansadas, ergue os corpos abatidos, cura as relações quebradas, sara os corações feridos. Só tu podes bem dizer: nossos sonhos, nossa lida sirvam para engrandecer só teu nome, Deus da vida. Nosso olhar quer vislumbrar sempre um novo horizonte. Nossos pés querem forjar um caminho diferente. Nossas mãos querem tocar as estrelas do infinito. Quero o sonho nos levar ao lugar bem mais bonito. Fortalece as mãos cansadas, ergue os corpos abatidos, cura as relações quebradas, sara os corações feridos. Só tu podes bem dizer: nossos sonhos, nossa vida sirvam para engrandecer só teu nome, Deus da vida. Fortalece as mãos cansadas, ergue os corpos abatidos, cura as relações quebradas,
podes bem dizer. Nossos sonhos, nossa lida sirvam para engrandecer só teu nome, Deus da vida. Fortalece as mãos cansadas, ergue os corpos abatidos, cura as relações quebradas, sara os corações feridos. Só tu podes bem dizer. Nossos sonhos, nossa lida sirvam para engrandecer só o teu nome, Deus da vida. Espírito Santo, e podemos ter a plena convicção de que o Senhor ouve as nossas orações. Eu convido você, nesse momento, a confessar diante de Deus ao teu pecado. Assim o fazemos isso em oração. Querido e amado Deus, estamos em Tua presença, Senhor, e sabemos que também as nossas vidas, ó Deus amado, elas acontecem sob os Teus olhos, ó Senhor. Deus amado, te damos graças porque Tu és um Deus vivo, que age em nossa história. Mas, Senhor amado, também nos damos conta que muitas vezes vivemos tal como se Tu não existisse. Senhor, quantas as vezes são em que tentamos tomar o rumo da nossa história, das nossas vidas, nas próprias mãos. Muitas vezes, mesmo confessando a fé em Ti, ó Senhor amado, queremos ter poder, não apenas sobre as nossas próprias vidas, mas também sobre os outros, ó Deus amado. E quantas vezes, Senhor, fazemos isso de forma que não corresponde à Tua vontade, à Tua palavra, ao Teu querer para nós. Perdoa-nos, ó Senhor, quando em muitas vezes tentamos assumir o Teu lugar, ó Deus. Quantas e quantas vezes somos duros para com as pessoas à nossa volta, quando ousamos achar, ó Senhor, que assim a Tua palavra, ela é apenas orientação para nós, e não, ó Senhor, mandamento, boa notícia, ó Pai querido, para as nossas vidas. Senhor, perdoa-nos porque somos pessoas pecadoras e necessitamos, ó Deus, da Tua graça para viver de forma plena, ó Senhor, de acordo com aquilo que Tu queres e tens para nós. Confessamos, ó Pai querido, a culpa pelo nosso pecado e clamamos, ó Deus, pelo Teu perdão, pela Tua libertação em nossas vidas. Assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Foi Cristo quem levou sobre si toda a culpa pelos nossos pecados. Ao olharmos para a cruz, assim percebemos a real intenção do amor de Deus para as nossas vidas. Perdão, libertação, assim nos chamar para viver aquilo que Ele, o Senhor, tem para nós. Se o teu pecado ele foi confessado em nome de Cristo Jesus e a tua fé ela está firmada em Jesus Cristo como o teu único e suficiente Salvador, você pode ter plena e absoluta certeza de que pecado, assim confessado, é pecado perdoado pela graça, misericórdia do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Servindo ao Senhor, nova criatura sou, nova sou.
fazermos juntos a leitura que é encontrada em Filipenses, capítulo 2, dos versículos 5 ao versículo 11. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. A leitura do Evangelho encontramos em Mateus, capítulo 21, os versículos de 1 até o 11. Convido você a acompanhar essa leitura. Quando já se aproximavam de Jerusalém, Jesus e seus discípulos chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Jesus enviou na frente 2 discípulos. Vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão uma jumenta amarrada com seu jumentinho ao lado. Desamarrem os animais e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar o que estão fazendo, digam apenas: o Senhor precisa deles. E de imediato a pessoa deixará que vocês os levem. Isto aconteceu para cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam ao povo de Sião: vejam, seu rei se aproxima. Ele é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os 2 discípulos fizeram como Jesus havia ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram seus mantos sobre o jumentinho e Jesus montou nele. Grande parte da multidão estendeu seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus e outros cortaram ramos das árvores e espalharam pelo chão. E as pessoas, tanto as que iam à frente como as que o seguiam, gritavam: Hosana, filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto céu. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade estava em grande alvoroço. Quem é este? Perguntava. A multidão respondia: é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Convido a orarmos. Bendito Senhor, assim nós bendizemos a Ti de todo o nosso coração, com toda a nossa vida. Senhor, ajuda-nos a sempre Te louvarmos e a não esquecermos, ó Deus, de nada do que Tu tenhas feito. Senhor, nós lembramos com gratidão do Teu agir em nossas vidas de muitas formas e maneiras. Deus amado, agradecemos porque nos momentos de fraqueza e doença experimentamos melhora, cura. Agradecemos, ó Senhor, pelas mãos que também assim ministraram o seu toque de cura sobre os nossos corpos, pelos lábios, ó Senhor, que proferiram palavras reconfortantes. Também, ó Senhor, por tantas vezes em que as nossas mentes estavam aflitas, fomos também assim acalmados e apaziguados. Deus amado, agradecemos pelos pés que nos carregaram, ó Deus, quando estávamos muito fracos. Pai querido, Te damos graças pela comunidade de fé que nos apoia, nos dá suporte. Senhor amado, que assim, através das mudanças que ocorrem, também, ó Deus, em nossas vidas, nós Te damos graças, porque assim também temos experimentado o Teu agir, ó Senhor, a Tua cura. Ajude-nos, ó Senhor, a acreditar mais uma vez que mesmo em meio a esse tempo, que neste momento, Tu, Senhor, também assim concede cura aos Teus filhos. Senhor, fazemos esta oração através de Jesus Cristo, Seu Filho,
que vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão no Santo Espírito seja e permaneça com você agora e sempre. Amém. Estamos em Domingo de Ramos e em meio à entrada jubilosa, triunfal de Jesus em Jerusalém, a alegria, a comemoração, a exaltação do Cristo que entra assim cavalgando em um pequeno jumento na santa cidade. Mas o que há de tenebroso em meio a essa história é pensar que em um dia há júbilo, a festa, a exaltação, e poucos dias após há de volta barulho, mas barulho que anuncia condenação. Sabemos que talvez muitos daqueles que estão na multidão que comemora ao Cristo entrando em Jerusalém são os mesmos que exigem poucos dias depois a sua crucificação e morte. Esta sombra cobre a esse momento. A sombra que nos diz que nem tudo é bom e belo. Nem tudo é sempre alegria, júbilo. Nem sempre tudo é recepção festiva. Lembremos que até mesmo em meio ao paraíso havia uma serpente enganadora. Um dia Jesus, assim colocado no alto de um jumentinho, entrando numa cidade, e poucos dias depois levantado na cruz do madeiro. Um dia celebrado sem reservas e logo após é ridicularizado. E assim, Cristo, na imagem popular, talvez possamos pensar no bode expiatório. Primeiro, alguém que é exaltado e depois derrubado. É algo que se faz presente em nossos dias. A imprensa muitas vezes levanta sensacionalistamente uma pessoa e talvez pouco tempo depois usa de todas as informações possíveis para cancelar essa mesma pessoa. Esses movimentos de massa, de grandes multidões, são dominados muitas vezes por uma fúria histérica ou por um júbilo histérico. Nós podemos talvez pensar em momentos ao longo dos últimos 100 anos na história da humanidade. Conhecemos as histórias de grandes multidões que, em seu julgamento muitas vezes não muito racional, proclamou pessoas de índole muito duvidosa ao posto de grandes líderes. E também assim muitas vezes, sem tanto perigo, podemos pensar nas multidões em estádios de futebol ou em grandes concertos. É assim que a história de Ramos, à luz dos acontecimentos da Páscoa, elas se avizinham. Descreve o movimento da multidão, que num momento aclama, elogia e em outro momento derruba. Estranhamente, esse é um movimento muito popular. E essa reação humana perfeitamente normal foi descrita de maneira impressionante e clara nos evangelhos, mas também ao longo da história, por exemplo, pelo filósofo francês René Girard. René Girard fala do bode expiatório e o faz a partir da história de Cristo, que é sacrificado para restaurar a estabilidade. Cada sociedade, diz ele, precisa de bodes expiatórios. Sabemos e acompanhamos isso em meio ao debate público, na qual muitas vezes pessoas procuram por alguém em quem lançar a culpa. A conclusão de Girard é esta: para que esse mecanismo de bode expiatório funcione e de alguma forma cure a sociedade como um todo, todos
devem concordar que o culpado é culpado. Não apenas a multidão que condena, mas todos, incluindo aqueles que são condenados, devem também assim sentir tal culpa por si mesmos. Porém, o ponto principal na história de Cristo é de que aquele sobre quem são lançadas as culpas, ele não é o culpado. O inocente é condenado. Jesus é condenado à morte na cruz. Apesar da sua inocência, é o inocente que carrega a culpa do mundo. O cristianismo não abole o mecanismo do bode expiatório. Porém, em Cristo nós temos outra imagem, a do Cordeiro, sem culpa, o qual, assim, morre por conta dos nossos pecados. O último sacrifício, para que, a partir de Cristo, ninguém mais reivindique bodes expiatórios. Porque se assim então for, de que nós tenhamos a necessidade de procurar outros culpados para a culpa que nos cabe, nós reduzimos a morte de Cristo na cruz por nós. Jesus, Ele é o último sacrifício. E nós acreditamos nisso quando confessamos que Ele carrega o pecado e a culpa do mundo. Então, assim, em Jesus Cristo, nós fomos perdoados, sarados, justificados. A sombra da cruz, a culpa, o pecado do mundo, são assim por Cristo tomados. E ninguém mais pode achar um bode expiatório mais culpado do que outros. Porque o Cordeiro de Deus levou sobre si todo o pecado. Cristo é o último sacrifício perfeito, agradável diante da presença de Deus, para que, por meio da fé, naquilo que Cristo realizou, nós possamos nos encontrar, então, perdoados diante da presença de Deus. Na verdade, ao caminhar para Jerusalém, Cristo está atraindo a multidão. Ele sabe que agora aqueles que o celebram também são aqueles que o condenarão em alguns dias. Mesmo assim, ele vai em um jumentinho rumo à cidade santa. Cristo, o Cordeiro de Deus, manso e humilde, pois é só assim nesse rumo ao sacrifício, à morte na cruz, é que ele acaba com todos os outros sacrifícios. Em Cristo Jesus, nós somos libertados da nossa culpa e somos libertados também da tendência de tentar terceirizar a culpa, passar ela para os outros. É por isso também que Paulo diz na epístola a qual lemos que devemos ter a mesma opinião de uma forma que corresponda à comunhão em Jesus Cristo. Isso significa que, assim, não é mais nossa tarefa lançar a culpa uns sobre os outros, mas somos chamados a olhar para o outro, tal como Deus viu a Jesus Cristo, em olhar de amor, porque em amor, como se sabe, se cobre multidão de pecados. Quando os nossos olhos são lançados sobre a cruz, quando olhamos para Jesus Cristo, vemos nele o Cordeiro de Deus, que tirou do pecado do mundo o nosso pecado. Em Cristo Jesus, olhamos a culpa que nos cabe, sim, e é somente quando nos apercebemos disso, é que
e então também fazemos do caminho de volta para Deus. Mas também é em Cristo Jesus que encontramos a real liberdade. É Ele, o último bode expiatório, o perfeito Cordeiro de Deus. E em Cristo Jesus, depois dele, da sua morte, da sua ressurreição. Assim, é justamente por meio dessa vontade de Deus, boa, perfeita, agradável, do seu grande amor, que veio para nos resgatar e nos chamar para si, que nós somos chamados também a viver. Será que conseguimos perceber essa vontade de Deus, governando as nossas ações, também se fazendo presente em meio a esse mundo? Talvez pela nossa própria experiência, podemos dizer que nem sempre assim conseguimos perceber. Mas é por isso que justamente, dia após dia, o Senhor nos convida assim a novamente nos achegarmos à sua presença, a revivermos e a vivermos cada um dos nossos dias, por meio do batismo, morrer para si, para viver para Cristo. É a fidelidade de Deus que sempre vem a nós, e graças nós podemos estar com Deus porque Ele veio ao nosso encontro. Assim, mesmo que se em alguma coisa falhamos ou deixamos assim de praticar, Cristo, Ele nos convida a vivermos por meio do seu governo, também em novidade de vida, por meio do grande amor que Ele testemunhou a toda a humanidade. Que assim, nesse caminho que agora temos nessa semana e nos conduz à celebração da paixão de Cristo, à celebração da Páscoa, que possamos olhar para a nossa própria vida e perceber se talvez também muitas vezes não tenhamos vivido a fé de forma incoerente. Se muitas vezes, quem sabe, não anulamos do sacrifício de Cristo por nós. Ou ainda, se em momentos o celebramos, em um outro o deixamos de lado. Cristo Jesus ruma a Jerusalém e Ele vai e faz esse caminho por cada um de nós. Ele sabe o que o espera, mas Ele segue por meio assim da vontade do Pai, para o nosso perdão e a nossa salvação. Que nós possamos, no caminho que o Senhor nos concede, em cada um dos nossos passos, caminharmos por meio da fé, confiando e crendo que é por meio da condução do Senhor na nossa vida, em cada um dos nossos passos, é que assim também nós caminhamos conforme a sua vontade. Que em Cristo Jesus possamos dar passos de fé no caminho que Ele mesmo assim o fez para nós. Amém. A oferta desse domingo ela é destinada à comunidade local. Você pode entrar em contato com o tesoureiro da sua comunidade e assim fazer o envio dessa oferta, ou ainda trazê-la junto à secretaria paroquial. Assim que Deus abençoe tanto as dádivas como também a cada um dos doadores. Convido você ao momento de oração final e assim, diante da presença de Deus, trazemos motivos, situações, pessoas e intercedemos por cada uma dessas situações diante da presença do Senhor. Oramos. Senhor nosso Deus, ouça do céu e cura, Senhor, o teu povo. Nós pedimos pelas pessoas que trabalham, ó Senhor, na limpeza das ruas, nos serviços de saneamento, ó Deus amado, na coleta de lixo, ó Senhor, por pessoas que estão tão expostas a riscos, ó Senhor, mas que são essenciais, ó Deus amado, para também assim o cuidado da Tua criação e para o bem-estar. Deus amado, ouça do céu e cura o Teu povo.
Pedimos ao Senhor pelos profissionais que trabalham em funções diretamente ligados ao público, ó Deus. Pedimos por policiais, ó Senhor, prestadores de serviço, motoristas, ó Deus amado, balconistas, também assim professores, ó Pai. Pedimos, guarda cada uma dessas pessoas. Ouça, Senhor do céu, e cura o teu povo. Oramos, ó Senhor, por aqueles que trabalham, ó Deus amado, na formação das pessoas, também, ó Senhor, em treinamento e provisão de um ambiente seguro para crianças, jovens e adultos. Ouça do céu, ó Senhor, e cura o teu povo. Oramos, ó Senhor, pelas crianças, de forma muito especial neste período, enfrentando crises físicas, espirituais, emocionais. Senhor amado, ajuda-nos enquanto comunidade a defendê-las e também assim, ó Senhor, que possamos acompanhá-las nesse momento. Ouça do céu, ó Senhor, e cura o teu povo. Senhor, nós oramos pelo fornecimento de equipamentos de proteção que assim nos ajudam a proteger-nos, ó Senhor, em tempo de pandemia. Pelos materiais essenciais, ó Senhor, que assim permitem vida às pessoas nos hospitais. Oramos, ó Senhor, para que seja possível garantir a todos um acesso, ó Senhor, à proteção necessária e à cura de nossas comunidades. Ouça, Senhor do céu, e cura o teu povo. Oramos, ó Senhor, pela cura, pela renovação da tua criação, apesar desta pandemia, Senhor, mundial. Ouça do céu, ó Senhor, e cura o teu povo. Nós, assim, ó Deus, nos unimos para orar como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Me despeço de cada um de vocês, mas também então proclamo a bênção do Senhor sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que assim você possa seguir em cada um dos teus dias por meio da fé no Senhor, confiando, entregando a Ele todo o teu caminho e sabendo que tudo mais Ele fará. Amém.